Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio deste canal que é dedicado 100% a finanças pessoais e investimento, tudo que esteja relacionado com esta temática. Eu sou Daniel Rocha e hoje vou falar sobre as eleições intercalares nos Estados Unidos que aconteceram na passada terça-feira, dia 8 de novembro. Ora, as eleições intercalares realizam-se de 2 em 2 anos, elegem membros para o Congresso, alguns lugares para o Senado, algumas leis são colocadas à votação. Entramos neste ciclo eleitoral com um presidente Biden com uma aprovação muito baixa, com uma inflação galopante e uma economia a entrar numa possível recessão. A dor económica que o presidente da Fed falava atinge o bolso da população em geral. E segundo diversas sondagens que tinham saído, com este contexto económico, político e social, era esperado uma onda vermelha, um tsunami vermelho. E vermelho porque os republicanos são associados à cor vermelha e os democratas são associados à cor azul. Ora, as sondagens apontavam todas para um controlo dos republicanos no Congresso e um controle no Senado. Havia uma probabilidade muito grande dos republicanos terem uma maioria absoluta no Congresso norte-americano, que é o órgão legislativo, e uma grande probabilidade de ganharem também o Senado norte-americano. O Senado, a meu ver, é o grande prémio numa eleição eleitoral, porque é aqui que existe um grande poder. Vejam, existem 435 congressistas, mas apenas 100 senadores. E é no Senado que são confirmados juízes para o Supremo Tribunal, entre outros cargos de relevância política. Ora, nós assistimos na terça-feira, consoante iam saindo os resultados, verificámos que a onda, o tsunami vermelho que todos estavam à espera, ficou muito aquém. A maioria no Congresso passou uma maioria relativa de poucos lugares e de lembrar que o Congresso norte-americano diverge dos parlamentos europeus, pois no Congresso norte-americano há uma cultura e há uma política de negociar com ambos os partidos. O exemplo mais prático, para quem for mais antigo, é o exemplo do queijo limiano num dos orçamentos do governo de António Guterres. Enquanto aqui em Portugal e na Europa, tende a haver a disciplina partidária em que o partido vota como um todo em determinadas leis, no Congresso norte-americano é necessário negociar com toda a gente. E por vezes vemos congressistas republicanos a aprovarem leis do Partido Democrata e vice-versa, os democratas a aprovarem leis dos republicanos. É tudo uma questão, e sabem que há muita cultura de o congressista que é eleito quer defender o local onde foi eleito. Então, se precisarem do seu voto, ele vai exigir que, por exemplo, no próximo orçamento, esteja incorporado uma construção de uma ponte, uma ajuda às escolas, etc, etc. E então há aqui uma base de quanto maior for a maioria no Congresso, mais fácil é de contornar estas negociações e poder avançar a agenda legislativa. Quanto menor for a maioria, e neste caso a maioria republicana é muito diminuta, tenderá a ser mais difícil e poderá haver forças de bloqueio. O que esta de eleição de terça-feira demonstra, em primeiro lugar, é que a sociedade norte-americana continua dividida. Nenhum dos partidos consegue ter uma maioria clara, nem os republicanos no Congresso, nem os democratas no Senado. A segunda é que as bases eleitorais de ambos os partidos estão ou estavam bastante energizadas. Todos apareceram para votar, o que por vezes também é um bom indicador do sentimento social e político. E terceiro, que eu considero muito importante, que é muitos candidatos apoiados pelo antigo presidente Donald Trump, candidatos estes que colocavam em causa os resultados eleitorais de 2020, na sua maioria foram derrotados. Existe assim uma clara divisão dentro do Partido Republicano entre os que são contra Trump e a base que apoia o Donald Trump, que são chamados de trumpistas. Eu aqui vou dar um exemplo de como é que as coisas estão divididas e como é que nós podemos tirar ilações para 2024 no próximo ciclo eleitoral.
As eleições no estado da Flórida, um estado do sul dos Estados Unidos da América, é um exemplo claro do que pode estar por vir. O Partido Republicano ganhou em toda a linha, governador, senador, vários lugares no Congresso, inclusive tendo roubado lugares ao Partido Democrata, locais que eram até bastante democratas viraram para republicano, e nós vemos que, por exemplo, o governador DeSantis e o senador Marco Rubio, que foram sempre contra as políticas de Donald Trump, tendo inclusive o senador Marco Rubio tendo feito campanha ativa para tirar Donald Trump da presidência, estes dois políticos ganharam em toda a linha, reforçaram a sua influência, reforçaram a sua votação, e há muitos analistas que estão já a dizer que estes dois políticos podem ser hipotéticos candidatos às eleições gerais em 2024. DeSantis, que é o governador, representa uma ala do partido que não se revê em Trump, e não é à toa que Donald Trump começou a atacar o governador da Flórida, dizendo que iria expor segredos deste político, mas até agora nada aconteceu. Espera-se umas primárias no Partido Republicano bastante intensas. Os republicanos na Flórida ganharam, acima de tudo, com o apoio do voto latino, e veremos em estados como o Texas, Arizona, Colorado e Novo México qual é que serão as percentagens relativas entre ao Partido Democrata e Partido Conservador, porque, a meu ver, o voto latino ou a comunidade latina nos Estados Unidos está em amplo crescimento e tem a chave para as presidências de 2024. É muito interessante ver estas dinâmicas eleitorais que poderão decidir daqui a 2 anos o resultado da presidência. Do lado democrata, havia vários membros do partido, antes mesmo de conhecermos os resultados, que já pediam a saída de Biden ou a não recondução de Biden para 2024. E já se afiavam facas no Partido Democrata, e inclusive pediam que Kamala Harris, que é a vice-presidente, e o presidente Joe Biden não fossem candidatos e dessem lugar a uma geração mais nova, com outras ideias para governar. A meu ver, eu partilho desta opinião que Biden devia afastar-se e ceder o lugar à tal geração mais nova, com novas ideias para governar, porque, a meu ver, nestes últimos tempos, nós temos assistido a um presidente com algumas falhas cognitivas, e temos visto, não é que seja muito acentuado, mas nós temos visto que, e aqui não me chamem de trumpista, porque estes ataques têm muito vindo da base eleitoral republicana apoiando Trump, mas eu consigo ver que, por exemplo, quando o presidente norte-americano confunde por diversas vezes a guerra do Iraque com o conflito na Ucrânia, ou não se lembra de como é que o filho mais velho faleceu, há aqui qualquer coisa de que não está bem, porque uma pessoa, para estar com uma mente na sua capacidade plena de poderes, não te tem estes lapsos de esquecimento. Portanto, eu fico um bocadinho assustado, inclu ainda para mais, quando os Estados Unidos não é apenas um país normal, é a grande potência mundial, e as falhas cognitivas de um presidente podem levar a desfechos imprevisíveis. E também deixa-me questionar, que é, se Biden tem algum problema a nível cognitivo, quem estará a comandar? Que poderes não eleitos estão a puxar os fios e a conduzir a política mundial e a política interna? Outra questão que eu também considero importante é, e aqui já se tem falado muitas vezes, é sobre o regresso de Donald Trump, e o próprio já avisou que, ou já deu a entender que iria, ou que está com intenções em candidatar-se, dia 14 ou dia 15 de novembro, já anunciou na sua rede social que irá fazer um grande anúncio na Flórida, na sua mansão de Mar-a-Lago, e, a meu ver, este reeditar de 2020 irá colocar a ferro e fogo o clima social e político, pois Trump, a meu ver, tem uma política de terra queimada, que é onde passa, destrói tudo. Se ele não puder ganhar, destrói tudo o que estiver à sua passagem. Aqui a minha questão prende-se com aquilo que eu já tinha dito no início, que é os candidatos apoiados por Trump e os candidatos que causaram ou que criaram suspeitas e dúvidas sobre as eleições em 2020 são os candidatos
ou a maior parte deles não foram eleitos. E até que ponto conseguirá Donald Trump ganhar as primárias do Partido Republicano, havendo várias vias e várias tentativas que ele não avance. E mesmo que ganhe, terá força para ganhar a presidência, porque Trump continua a dizer que as eleições de 2020 foram fraudulentas e que o que resultou no assalto ao Capitólio de 6 de janeiro de 2021, até que ponto os eleitores, passado 4 anos, vão querer ouvir a mesma lenga-lenga, a mesma história de 2020 foi-nos roubado e 2024 é desforre. Eu acho que quando a população tem a inflação, a economia, as alterações climáticas e outros assuntos em mente, isto das eleições de 2020 parece ser muito distante. E isto é tudo certo, eu estou aqui a falar de Donald Trump em 2022, mas é certo que a campanha para as eleições de gerais de 2024 começou hoje, dia 9 de novembro, quando eu gravo este vídeo. Claro que não é oficialmente, ainda tem que haver um processo de primárias que é muito moroso, muito longo e que por vezes é destrutivo para os partidos. Veja-se o caso do Partido Republicano e até do caso do Partido Democrata. Vão ser 2 anos de uma campanha eleitoral intensa e imprevisível. E aqui um pequeno apanhado. O Congresso será certamente de maioria republicana, o Senado neste momento ainda está imprevisível, mas o que seria uma sangria de perdas no Senado, neste momento, pelo menos espera-se que os democratas consigam aguentar os 50 lugares e havendo a hipótese de mais um lugar, 51. E porquê 51? Porque 50 é o número para, como são 100 senadores, 50 é metade, e tendo 50 ou 51, tem a maioria no Senado. E sendo o local mais importante do poder norte-americano, a par da presidência, há aqui uma lufada de dar fresco para os 2 anos de presidência de Joe Biden. Espero que tenham gostado deste conteúdo, desta análise breve às eleições nos Estados Unidos. Se gostarem, aproveita para deixar um like, um comentário e subscrevam o canal para não perderem os próximos vídeos.